Aparentemente está gravando aqui. Eu espero que tudo dê certo e nós consigamos. Agora vamos para um outro parto, que eu vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos ver se vai compartilhar a tela. Esse é um outro parto desse negócio. Agora não foi. Skype tem vida própria, né, gente? Vocês sabem disso, que então ele faz quando ele quer, a hora que ele quer, o momento que ele quer. Nunca quando você precisa dele. Né? Nunca quando você fala assim, funciona, pelo amor de Deus. Vamos lá, Skype, me ajuda aí. Ninguém tá vendo a tela porque não compartilhou. Não, meu filho, ajuda aí. Qualquer dificuldade de você entender que é só apertar o botão compartilhar e você vai compartilhar a tela. É vocês rir, né? Vocês dão risada, vocês não sabem a dor, o sofrimento que é esse negócio. Ah, essa aqui, ó. Agora foi para outra tela que eu não queria que fosse para outra tela. Volta para a reunião. Eu caí da reunião. Eu estou na reunião. Vocês me escutam? Ou eu saí da reunião? Hum, não foi ainda, tá? Eu voltei aqui. Vamos ver se agora vai. O Skype é uma beleza. Não vai. Gente do céu, como é que pode um troço desse? Gente, ó, unidade 25, vamos lá. Brasil, sociedade. Eu dou risada. Essa é vocês mesmo, eu dou risada, mas nem sei eu compartilhar. Você não sabe a dor que é isso aqui. Agora foi. Aê! Vitória! Né? A comemoração de vitória logo nessa manhã. Olha aí que coisa bonita aí. Todo mundo tá vendo os slides aí, né? Coisa boa, todo mundo tá vendo. Gente, vamos lá. Como eu estou na parte de compartilhamento, geralmente, às vezes eu recebo mensagem ou não, como está aparecendo aqui agora. Sim, beleza. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, manda por aí, tá? Se não, alguém quiser perguntar mesmo, abre o microfone, pergunta e depois fecha. Eu não tenho problema nenhum que a pessoa abra o microfone para nós interagirmos. Eu até gosto dessa interação. Né? Mandando sua mensagem, eu me sinto muito solitário aqui no meu serviço. Eu sou uma pessoa carente. Né? Eu não gosto de ficar carente, então eu gosto de estar todo mundo participando. Mas vamos lá. Nós vamos falar então da sociedade mineradora. Tem um microfone aberto, eu não sei de quem que é. Eu pediria que fechasse o microfone agora, só para não dar uma zoada aí, que está dando uma zoada de paralelo. Quem é que está com o microfone aberto? Quem é o abençoado está com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui quem está com o microfone aberto. Eu não sei quem está com o microfone aberto. Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo aqui então o nosso trabalho nessa manhã, nós vamos falar então da sociedade mineira. Na sociedade mineira, nós vamos tratar diretamente da sociedade que foi constituída em Vila Rica, né, a partir do meados do século 17 e 18, na exploração e na tentativa de se encontrar metais preciosos. Eu quero lembrar um pouquinho antes para vocês algo que nós já trabalhamos há algum tempo atrás, que está até nos outros slides e tudo mais, que foi a ideia de que Portugal passou a enfrentar problemas. Lembremos que o Brasil ele vai ser colonizado, ele vai ser, entre aspas, achado, né, 1500.
porém fica de 1500 até 1530 sem ter uma colonização efetiva no Brasil, né? Então as pessoas elas vão literalmente aí o Brasil, então Portugal literalmente não vai ocupá-lo. O Brasil vai ser uma prisão. Lembremos disso daí, vai vir aquela galera que ninguém mais queria lá. Por quê? Lembremos, a Rota das Pimentas era muito mais importante do que o Brasil naquele momento, né? Você lucrava muito mais com produtos aí de gênero alimentício, né? Você lucrava com produtos aí de gênero de primeira necessidade, gêneros alimentícios, do que você lucraria com outros produtos, né? Então você tem esse lucro dado, né? Esse lucro aí levantado por esses produtos de primeira necessidade. Pimenta, especiarias em geral. O problema é que, com o passar do tempo, a gente lembra que a Rota das Pimentas foi perdendo lugar, né? Foi perdendo, de certa forma, aí, posição para outras condições que nós tivemos. Essas condições foram sendo subtraídas agora pelo uso do açúcar, e aí, a partir de 1532, nós temos a fundação da primeira cidade no Brasil, São Vicente, e depois da produção açucareira, que vai, então, tomar corpo, vai ganhar espaço, até que a Holanda instala no Brasil, foi uma das últimas coisas que nós falamos enquanto estávamos juntos, a produção açucareira se instala no Brasil, essa produção ela é financiada pela Holanda. A Holanda tem briga com a Espanha, porque ela é dominada pela Espanha, a famosa Guerra dos 80 anos. Quando ela se liberta da Espanha, a Espanha domina Portugal, que vai ficar chamada a União Ibérica. E na União Ibérica, a Espanha proíbe o Brasil de comercializar com a Holanda. O problema é que boa parte de tudo que é produzido pelos holandeses. E essa produção, literalmente, ela vai causar no processo brasileiro toda a necessidade. Os holandeses, então, tomam a capitania de Pernambuco, especialmente Olinda e Recife, onde vão montar, então, o Brasil holandês. Esse Brasil holandês vai ficar por 26 anos, até que vão ser expulsos. Ao serem expulsos, eles vão, então, para as Antilhas. Nas Antilhas, então, eles vão fazer um açúcar de melhor qualidade e também um açúcar que é mais barato que o açúcar brasileiro. O que vai acontecer, então, com o açúcar brasileiro? Vai perder espaço para o açúcar holandês das Antilhas. Isso vai agravar a crise portuguesa, né? E aí Portugal vai investir tudo que tem e mais um pouco para que o Brasil possa lhe render lucros. E aí eles vão promover, então, a ida para o interior do país, né? E para o sertão, em busca principalmente dos metais preciosos. E aí vamos lembrar, né, que os metais preciosos aqui, ouro e prata e diamante também, vão ser a grande busca que os portugueses terão. Nesse sentido, nós teremos duas formas de expedições militares, que vocês lembram também que nós falamos: as bandeiras e as entradas. Qual é a diferença de uma para outra? Professor, a primeira é que as entradas eram financiadas por Portugal e a segunda que eram as bandeiras financiadas pela iniciativa privada. Tô certo? Tá certo, parabéns, tá vendo? Vocês são excelentes alunos, né? Estudaram aí nas férias e tudo mais e guardaram todo o conteúdo de história. Por isso que eu amo vocês, tá? Então, as entradas e as bandeiras eram realizações feitas para o interior do país. A única diferença é que as entradas eram expedições oficiais, ou seja, financiada pelo governo português, enquanto as bandeiras eram financiadas pela iniciativa privada. Quais eram os objetivos? Os objetivos eram, primeiro, buscar mão de obra escravizada indígena. Os índios, então, começaram a ir embora para o interior do país, né? Lembra que o pessoal não quer ficar escravizado, vai embora para o interior do país. E, então, os bandeirantes iam à caça
desses indígenas para escravizá-los. Também combater as revoltas indígenas. Haviam grupos indígenas que eram violentos, né? No caso aqui, eles eram resistentes. Então os bandeirantes iam e literalmente destruíam uma aldeia, matavam todo mundo, levavam os homens ou crianças para serem escravizadas. Também serviam para destruir quilombos. Aí alguém vai falar, professor, quilombo eram aquelas aldeias, aquelas comunidades de negros fugitivos. Isso mesmo, tá? Os quilombos eram essas comunidades dos africanos que conseguiam escapar literalmente da opressão, literalmente da escravidão. E aí eles formavam então esses quilombos, e nesses quilombos eles tentavam aí manter a sua vida, né, a sua vida particular e tudo mais. E por último aqui, e não menos importante, e que vai ser a base da nossa aula, eles procuravam metais preciosos, tá? E quando eles encontram metais preciosos, aí nós vamos ter, então, essa colonização para o interior. Mas antes disso, na página de número 5, marquem o último parágrafo, tá? O último parágrafo que vai falar aí do Pedro Teixeira, né? Em 1637, Pedro Teixeira, ele vai, então, conduzir uma expedição para o interior da bacia do rio Amazonas. E lá ele vai marcar o encontro das famosas drogas do sertão. Na página 5 de vocês, vocês têm ali uma definição do que seriam as drogas do sertão, né? Eram especiarias como urucum, castanha do Pará, guaraná, pau-rosa, pau-cravo, canela, cravo, etc., que eram empregadas para fabricação de ungüentos ou tipos de medicamento. O ungüento era como se fosse uma pomada, tá, gente? Esses ungüentos passavam na pele, aliviavam dor, né? Lembra que eles estavam muito nas florestas. Florestas, eles tinham árvores venenosas, uma série de coisas. Então, esses ungüentos aliviavam, ajudavam como medicamento também para doenças. Na tradição indígena, né? Todo o conhecimento dos indígenas agora nessas drogas do sertão, e também como especiarias, né? O urucum, por exemplo, o cravo canela, e também aromas para perfumes. Então, essas drogas do sertão eram utilizadas para isso. Mas lembremos, tá? Elas não eram cultivadas, elas eram coletadas. Então, ir para as expedições do interior levavam ao descobrimento disso daqui. Aí eu coloquei um mapa aí para vocês das bandeiras e entradas, e aí vocês vão ver nomes importantes aí, né? Antônio Raposo Tavares, né, que é a rodovia Tavares. Nós vamos ter outros aqui, Fernão Dias, né, André Fernandes, e nós temos várias aqui. Então, veja o caminho que muitos desses bandeirantes tomavam, tá? Logicamente que o grande centro está aqui, ó. Tá vendo? O grande centro está aqui. Mas olha o quanto esses caras andavam. Isso aqui tudo a pé. E como que era uma entrada ou uma bandeira, né? Ou, no caso aqui, os bandeirantes. Geralmente, o bandeirante poderia ser mestiço ou não, então ele tinha um determinado conhecimento, mas ele tinha um grande grupo com ele. Esse grande grupo ia desde mestiços, né, filhos de indígenas e portugueses, os próprios indígenas, já culturalizados, e escravos, que eles carregavam, e aí iam nessa grande comitiva para o interior do país na busca desses metais preciosos, né, dessas coisas aí que eles estavam afim. E é importante dizer isso, tá? Porque parece que eles iam sozinhos, e não, era uma grande expedição que eles iam fazendo. E aqui tem uma outra marca para vocês. Olha aqui, lembramos do Tratado de Tordesilhas, né? Vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas especificava o domínio português 300 léguas. Lembram disso? Né? Sim, lembramos, professor, para deixar o professor feliz, hein? Lembramos, 300 léguas entre a ilha de Cabo Verde, na África, até as Américas. Então, todo esse domínio aqui era domínio português, aqui era domínio espanhol. Repare que os bandeirantes são responsáveis pela interiorização e
também pelo aumento do território português no que vai ser o Brasil. Beleza até então, gente? Deixa eu voltar para essa tela principal aqui. Beleza? Manda um joinha aí. Posso seguir ou tem perguntas? Se tem perguntas, manda aí no chat. Posso seguir? Manda o joinha se tá tudo bem. Beleza? Alô? Alguém na sala? Oi. Ah, por favor, Júlia. Pode falar. Então, aí é uma ideia de mito nacional, Júlia. Quando você quer criar um mito nacional, né, um herói nacional, né, principalmente para você ter a criação da identidade nacional, lembra que a gente trabalhou muito essa ideia de identidade nacional também em sociologia? Então você precisa meio que criar um mito, fantasiar um mito para que isso apareça como uma coisa boa. Também nós não podemos dizer que todo o trabalho dos bandeirantes eram ruins. Era a forma da época, era a forma que se colocava naquele momento. Então, eles estão seguindo a criação da sociabilidade que eles têm naquele ponto ali. Agora, é lógico que colocá-los apenas como heróis é você romper com toda uma história e tentar apenas deixá-los esse mito importante. Então, é muito caminhando por isso. A ideia é que você tem que desfazer o mito, não tirando a importância deles. Foram importantes? Inegavelmente foram importantes, principalmente para o Brasil ser o tamanho que é hoje. Mas, em contrapartida, eles não são apenas heróis. Eles foram senhores também da destruição. Eles foram pessoas que acabaram perseguindo, matando, né? Destruindo comunidades. Mas não que os outros também não fizessem. Pensemos os portugueses em geral, mataram também. Então é a ideia de você criar um mito, mas o mito ele não é perfeito, ele não é lindo, ele não é maravilhoso. Beleza, Júlia? Por nada. Eu vou abrir o chat aqui. Vamos ver se aí fica mais fácil na hora de eu trocar a tela. Aí de repente aparece. Vamos lá, Shazam. Não veio a sua pergunta. Deve ter pedido aqui. Deixa eu achar aqui. Sim. Ah, beleza, então tá aí a pergunta. Quem tiver com dúvidas, vamos mandando que a gente vai respondendo. É sempre um prazer. Então, seguindo aqui, apesar de os portugueses procurarem ouro em diversas partes do Brasil, durante os séculos 16 e 17, encontraram pequenas quantidades, tá? Eram tão pequenas as quantidades que você não tinha dado uma importância muito grande, né? Cidades como Curitiba, Paranaguá, Jaraguá, perdão, Jaraguá, em São Paulo, foram algumas pequenas minas, mas eram muito pouco, não era uma produção que você dissesse, vamos para lá, vamos mudar isso. Não. É em Minas Gerais, ou seja, lá em Minas, quando eles literalmente vão descobrir as grandes reservas em Minas Gerais, que você então começa a ter sim um processo de mais adensamento, tá? E aí as notícias do achamento desses metais preciosos levam literalmente as pessoas a procurarem ir de encontro a essa região que está no interior do país. Por gentileza, virem a página para a página 6 e na página 6, lá em cima, vocês vão marcar o segundo e terceiro parágrafo, né? Perdão, o segundo e terceiro, isso mesmo, o segundo e terceiro, as notícias do achamento e um segundo fluxo. Esses vocês vão grifar aí também. E aí, é importante se dizer que com a fala assim, descobrimos ouro, isso vai tocar e tomar as pessoas para que as pessoas busquem esses metais preciosos. Então, vai ser literalmente uma chamada para as pessoas ocuparem. Então, a gente vai ter
né, uma migração muito expressiva de indivíduos de diversas camadas. Alguém pode perguntar, quem foi para lá, professor? Foi portugueses, foram paulistas, foram ricos, né? Foram nobres, né, que a gente pode colocar a expressão de nobres, foram pobres, foram negros aforreados, todos foram, ou a grande maioria que foi para lá, né, foi na tentativa de, logicamente, expandir as suas riquezas. Né? Eles querem ficar ricos. E aí, como eu disse para vocês, um segundo fluxo muito importante foram do quê? De negros escravizados, tanto os ganeses como nigerianos, sem contar os iorubás que também vieram para o Brasil. Aí, só para vocês terem ideia tá, de alguns números, em 1775, que já está quase no final desse período do ciclo do ouro, 20% de toda a população em Minas Gerais eram escravizados. Ou seja, nós estamos falando aí no número de 60 mil escravizados. Para que vocês tenham a ideia da proporção do tráfico negreiro nessa região também. Então foi muita gente para lá. E não somente isso, né? Desses três, se a gente pensar antes da descoberta do ouro, não eram nem 3 mil pessoas que ocupavam a região central do Brasil. Não eram nem 3 mil. Com a descoberta do ouro, foi para 300 mil. Então, pensem comigo que da noite para o dia começou a chegar gente. Da noite para o dia começou a aparecer diferentes pessoas em uma região que basicamente tinha ninguém ou pouquíssima gente, né? Se a gente colocar assim. Tudo bem até aqui, gente? Espero que sim. Se não, manda aí que a gente vai falando, a gente vai aí pensando juntos. Então, continuemos. Os bandeirantes, então, descobriram ouro na região. Oi! Oi! Fala. Não, escravizavam, tentavam escravizar os indígenas, sim. Ainda tentava-se obter o trabalho dos indígenas escravizados. Mas como a gente já tinha discutido anteriormente, os indígenas não aceitavam. Aí duas formas que eles faziam, era o suicídio, né? Então não vou trabalhar, tiravam a sua própria vida, ou tentavam fugir provocando guerras. Né? Então eram as duas formas mais comuns que nós tínhamos dessa resistência aqui. Logicamente que mais adensamente, mais importante, vai ser literalmente o trabalho real dos escravos. Tá ok? Alguém me chamou aqui? Pode perguntar. O que é para grifar na página 6? Na página 6, você vai grifar o segundo e o terceiro parágrafo lá em cima, antes de economia mineira, tá bom? Vamos lá, seguindo então. Os bandeirantes descobriram então ouro na região do Rio das Velhas, tudo bem? Então, lá no Rio das Velhas foram descobertos os primeiros aluviões de ouro, né? Aqui em 1695. A partir daí começaram então a ocupar as regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Houve-se um processo acelerado de urbanização. Professor Marcelo, lembremos, né, na geografia, que urbanização é quando as pessoas que moram na cidade são maiores do que a pessoa que mora no campo, então você tem um afluxo de pessoas gigantesco para lá. E aí, gente, é só juntar um mais um. Se você tem um grande fluxo de pessoas indo para a região e não tem estrutura, logo de cara você vai ter escassez de gêneros alimentícios e vai gerar fome. Então, os primeiros anos na região foram anos bem difíceis, uma vez porque você não tinha uma estrutura montada esperando as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso vai gerar um segundo momento, porque assim, não dava para todo mundo ter minas de ouro, não dava. Além de ser exclusivo, além de ter aí muitas preferências e tudo mais, e a coroa estando em cima, você não conseguia as minas. Só que você vai montando uma estrutura também de auxílio a essas
minas, no caso aqui, os primeiros roçados, né? Nós vamos ter os primeiros roçados, e depois a diversidade de atividades econômicas e comércio, principalmente. Você vai ter pequenas manufaturas aqui, produção de ferramentas, produção, aquela produção mais básica, né? Uma produçãozinha de uma ferramenta de menos qualidade, uma roupa, né? Um cavalo que você precisa ter a ferradura, então, né? Ferreiros, marceneiros, não eram nem marceneiros, eram carpinteiros, e comércio, né? E o comércio vai ser extremamente importante, né? Porque você vai ter comércios desde produtos de luxo, né, que vão vir da Europa, como também o comércio de escravizados. Então veja que nesse momento aí na colônia você vai ter uma estrutura muito importante, né? Uma estrutura muito rígida, uma estrutura muito fechada neste momento aí. Até aqui, beleza? Vamos lá, gente. Economia, então, mineira. Na economia mineira, página 6 agora, vocês vão marcar os últimos dois parágrafos. Em 1702, e depois o ouro era explorado, tá? Pode marcar esses dois últimos parágrafos. Vamos lá. A coroa, então, percebendo que essa descoberta de ouro não podia ser deixado livremente, você não podia deixar as pessoas livres, porque você teria problemas depois, a coroa, então, vai organizar um sistema para conseguir explorar esse ouro, né? Qual vai ser esse sistema? A princípio, duas ações distintas. A criação de datas. O que são datas? São as minas de ouro, que dava-se uma repartição. Então, pensa, ó, eu tenho uma mina de ouro aqui, tá? Aí, o que eu fazia? Eu repartiria essa mina de ouro, né? E, geralmente, ela é repartida em 3 pedaços. Um pedaço ficava para a coroa, outro pedaço era dado a um rico da região, um cara privilegiado, e esse terceiro pedaço aqui ficava com quem descobria a data, né, ou a mina de ouro. Então isso é chamado de datas. Isso é para vocês perceberem que no Brasil você já tinha uma estrutura montada que dava privilégios, né, os privilegiados. Né? E os privilegiados, logicamente, nobres portugueses, homens mais ricos, que estavam tentando a vida ali. Então você tinha distribuição de dados. A segunda ação do governo português foi a criação das intendências ou a intendência da mina. O que eram as intendências ou a intendência das minas? Eram um órgão, pensa aí numa prefeitura, né? Era uma instituição formada pelo governo português, lideradas pelos portugueses, principalmente aqueles de maior confiança, no qual essa intendência era responsável por cobrar impostos, né? Daqui a pouco a gente vai ver os tributos, policiamento, ou seja, manter a ordem e resolver as desavenças, justiça local. Tá? Por isso que eu falei que era uma espécie de prefeitura. Era um órgão do governo português que tinha essas responsabilidades aí. Ou seja, era a forma de controle, de máximo controle dos portugueses nessa região. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta? Dá um joinha aí se vocês estiverem entendendo, para a gente seguir. Joinha, beleza? Nenhuma pergunta? Opa, 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 opa. Esses slides você vai mandar. Sim, só me lembra aí para ter um e-mail da sala, tá? Para eu conseguir mandar ou no e-mail de uma pessoa ou no e-mail da sala, porque não dá para mandar para o e-mail de todo mundo, ok? A gente vai seguindo aí. Não tendo perguntas, seguiremos então a nossa aula. Há dois pontos importantes aqui que a gente precisa falar. As primeiras jazidas de ouro, né? Essas vão ser descobertas à beira do rio, né? Então, vai ser, lembra a ideia de batedeira, né? É o cara que, naqueles filmes de faroeste nos Estados Unidos, o cara fica com uma peneira no rio, misturando cascalho e tudo mais. Então, muito semelhante a isso, tá?
Por isso que o ouro ganhava esse nome de ouro de aluvião, que estava na beira do rio, né, misturado com cascalho, e logicamente você tinha pequenos fragmentos, processo de assoreamento, processo de erosão, tudo isso fazia com que o ouro aparecesse. Lembrem das aulas de geografia, professor Marcelo, quando vocês estudaram as regiões brasileiras, ele falando da região das Minas, né, das Minas Gerais, nós temos um grande platô cristalino ali, né, um território mais antigo, onde foi propício a formação de ouro, né, cobre e outros minerais. Até hoje, Minas Gerais é explorado. Lembremos dos acidentes que, infelizmente, ocorreram em Minas Gerais pela ganância de empresas aí, né? Brumadinho, né? O outro, também, o anterior a Brumadinho, que foi uma tragédia. Então, até hoje, Minas Gerais é um veio muito forte da exploração de metais, sejam eles preciosos ou metais aí energéticos, ou metais minerais de ferro. Mas depois do ouro de aluvião, nós tivemos a exploração, sim, do ouro de mina, né? Esse aqui é o ouro da caverna, que o pessoal vai quebrando as rochas, né? Geralmente no Brasil não teve aquelas minas como tem nos Estados Unidos, sabe? Aquelas minas subterrâneas não foram tão comuns, mas existiam também, tá? Então, esses dois tipos são os dois tipos de exploração das minas que nós temos aí também. Virem a página, por favor, para a página de número 7 do nosso material. Vamos lá, página de número 7. E a gente vai seguindo aí. Na página 7, galera, vocês vão marcar o segundo parágrafo, lá em cima, tá? Segundo parágrafo, a intendência das minas. Terceiro parágrafo, a coroa. E o quarto parágrafo, em 1750. Tá? Marca esses 3 parágrafos aí, são parágrafos importantes. Vamos lá. O que cabia, então, à intendência das minas? Cabia, então, a arrecadação de impostos, de riquezas para a coroa portuguesa. 3 formas foram utilizadas. A gente pode dizer 4, né? Eu vou especificar, mas as 3 formas que nós temos de exploração eu coloquei aqui. Primeiro, o quinto, né? Ou seja, a quinta parte do que era descoberto, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, 20% era retirado para a coroa portuguesa. Sem a coroa ter feito nada, tá? Sem a coroa ter investido 1 centavo nessa captação aí. Eles apenas exploravam. Ou seja, o dono da mina era responsável ou obrigado a pagar esse imposto. Havia um outro imposto também, né? A captação. Olha esse aqui, ó. O que era o imposto da captação, gente? Era um imposto pago por cada cabeça de escravos acima de 12 anos. Ou seja, se o cara tivesse muito escravo, ele pagava mais imposto, porque dava uma ideia do seguinte: se ele tem bastante escravo, ele tem uma mão de obra farta, então ele arranca bastante ouro. Além dos 20% que ele pagava também uma quantia por cada escravo que ele tinha. Tá? E por último, a derrama. Gravo isso daí, a derrama, daqui a pouco eu volto nisso daí, tá? Daqui a pouco eu volto na derrama nisso daí. E aí, a partir de 1725, foi criada as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era uma instituição aonde você levava o ouro para ser fundido, tributado e transformado em barra. Ou seja, a centralização de toda a estrutura econômica estava na coroa. Aqui era toda a máxima fiscalização. Não é à toa, gente, que muito cedo aqui vai ocorrer revoltas, vai ocorrer batalhas, porque principalmente a elite que vai ser formada ali não vai aceitar de bom grado toda essa exploração. Beleza, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Nós já estamos indo para os 10 últimos minutos da nossa aula. Está conseguindo acompanhar? Estou olhando aqui, não tem perguntas, então eu vou seguindo aqui também. Aqui é o ouro, tá vendo? Ó? Repara aqui, ó. Aqui é a forma do ouro. Esse ouro era levado, então,
para a casa de fundição, era derretido na casa de fundição e era feito as barras. Era esse jeitinho aqui que eram feitas as barras. Ganhava-se um número para dizer que já foi tributado, automaticamente já tiravam o quinto, né? Por isso que a expressão quinto dos infernos, que era essa expressão dada à exploração do ouro, e datava o ouro, ó. Tem uma data aqui, ó, né? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Algumas datas vão aparecendo, ó. Outra data aqui, ó. Ainda é dada, tá vendo? Então, era formas de você datar e regulamentar. Então, a partir de 1750, a quantidade de ouro que passava pelas casas de fundição diminuiu. Alguém perguntaria, professor, por que diminuiu? Dois motivos muito básicos. Primeiro, o esgotamento. O que quer dizer? As minas do território brasileiro não eram minas muito fartas, não eram minas com grande adensamento de ouro, tá? Eram minas que não tinham uma proporção muito grande de ouro e também a exploração foi gigantesca. Foram toneladas e toneladas de ouro que saíam do território. Então você tem um esgotamento natural das minas. E segundo, o contrabando, tá, gente? Milhares e milhares de toneladas de ouro foram contrabandeadas para fora do Brasil. Era muito ouro, muito. Não era pouco ouro, não. Foi muito ouro, muito porque não se permitiam, logicamente, perder nessa história, nessa estrutura aí de pagamento das taxas. Aí que o governo português vai começar a fazer, vai criar novos tributos, que vocês marcaram no livro de vocês, que é essa taxa anual de 1.500 quilos, ou também, como foi chamada, a taxa de 100 arrobas, tá? Arrobas. Ou seja, era a dada aí de você obrigatoriamente pagar anualmente 1.500 quilos de ouro para a coroa portuguesa. Acaba os 20%, tudo bem, não vou tirar mais os 20%, apesar que poderia ser feito ou não, mas não se fazia. E no final do ano você era obrigado a dar essa proporção. Alguém vai dizer, professor, mas 1.500 quilos de ouro, mas se você explora o ano todo, é muito. É muito, vírgula. Lembremos que você não tem mais aquela mesma proporção de ouro que você tinha e também a forma de exploração, ela era muito rudimentar. Você não tem máquinas, você não tem explosivos, você não tem tudo que se faz hoje. Então, ao fazer isso, você, de certa forma, explorava com muito custo. Era muito trabalho para você conseguir explorar essas reservas de ouro na região. Beleza, gente? Vocês conseguiram entender até aqui? Manda um joinha aí se todo mundo estiver entendendo. Se não, agora hora da dúvida. Alguém tem dúvida? Pode falar. Oi, pode falar, meu amor. Pode falar. Estou aqui para ouvi-la. Então, o ouro ele era levado de qualquer forma para a Europa. A ideia era que esse ouro fosse para a Europa e lá fizesse recursos, comprasse algumas ações do ouro. Mas o que você tem é o seguinte: você tem tanto uma parte aqui que era utilizado internamente, porém a parte maior sim era levado para a Europa, uma vez que as maiores manufaturas, uma vez que os melhores produtos estavam lá. Então, boa parte também da sua família, eu estou falando dos grandes donos de Minas, né, dos ricos donos de Minas, muitos deles vão ter ainda parentes, casas na Europa, então uma parte dessa riqueza vai para lá. Tá? Mas vai ficar entre uma parte aqui e uma parte para a Europa. Beleza? Isso sem contar aquilo que é explorado pela coroa portuguesa. Isso é uma outra coisa. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá? Seguindo, então? Não há perguntas? Vamos para frente. Quando falando do contrabando, e aí que eu disse é um ponto importante para vocês aqui, eu disse para vocês que o contrabando levou, né,
milhares e milhares de toneladas de ouro sem que Portugal pudesse perceber, né? Então, os portugueses, quando eles descobriram que estava sendo contrabandeado, muito desse dinheiro já foi embora. Uma das práticas feitas do contrabando está aqui. Né? É o famoso santo do pau oco, né? Você produzia um santo, geralmente de madeira ou um outro tipo de material, só que você deixava ele oco, tá vendo? A janelinha aqui, ó. E aí o que você fazia? Você colocava ouro aqui dentro, né? Pedaços de pedra, mesmo em ouro, barrinhas, ou ele moído, triturado, fechava, colocava no navio, levava para a Europa, não passava pela alfândega portuguesa, e aí você acabava burlando o ato de você ter que pagar ou o quinto, ou as 100 arrobas, ou 1.500 quilos de ouro por ano. Quando Portugal percebe isso, o que Portugal vai decretar? A infamigerada derrama, que eu tinha dito para vocês aqui atrás. O que é a derrama? É a cobrança de impostos atrasados ou impostos extraordinários. O que quer dizer isso, professor? Portugal já estava. Quando Portugal sentia que muito ouro tinha sido contrabandeado, ou que as suas reservas e o recebimento de ouro estava abaixo do esperado, eles decretavam a derrama, e na derrama, gente, era uma limpa. Era uma limpa. Entrava nas casas, tomavam dinheiro. Se você tivesse alguma coisa preciosa, por exemplo, vamos supor que você tivesse um vaso, esse vaso era de porcelana ou que era valioso, de ouro. Eles levavam tudo lá. Ou seja, era a imposição de Portugal enquanto aquilo que Portugal entendia ser dele. Não é à toa que isso vai gerar, o que eu disse para vocês mais tarde, um sentimento de revolta na região. A galera vai bater em cima. Tanto que eu vou falar isso aqui agora para vocês, tá? Depois desse slide, vou falar aqui, ó. Aqui, então, controle das minas por parte da metrópole, criação, então, da Intendência das Minas e da Casa de Fundição, para evitar o quê? Contrabando e burlar o fisco. Então, nós temos uma política tributária extremamente rígida, que cobrava o quinto, né? Um quinto da produção, ou seja, 20%, a cobrança anual dos 1.500 quilos, ou 100 arrobas, e, por último, a derrama, que era literalmente a cobrança de todos os impostos atrasados ou extraordinários. Isso, então, vai gerar o quê? Revoltas e manifestações. Duas revoltas importantes. São só essas, professor? Não. Vocês têm, por exemplo, a revolta de Beckham, era importante. Mas duas revoltas que estão presas às regiões das Minas Gerais. Primeiro, a Guerra dos Emboabas, 1708, 1709. Na Guerra dos Emboabas, nós vamos ter o conflito entre paulistas e outros colonos. O que foi isso, professor? Os paulistas, quando encontraram ouro, fizeram o quê? Ó, cala a boca, ó, é nosso, tá? Fecha aqui, ó. Viu, parça? É nós. Não espalha a notícia não, para casa não cair, para não vir gente querer tomar o ouro da gente. Não teve jeito. Alguém falou, né? Alguém deu com a língua nos dentes. Ei, achamos ouro! Ei, bora todo mundo para lá! Aí a galera começou a ir para lá. Quem veio também, entre esses, muitos portugueses. Portugueses que já residiam no Brasil ou portugueses que estavam vindo da Europa. E aí os paulistas não aceitaram dividir o controle da região com eles. Então eles exigiram o direito exclusivo, não tiveram o direito exclusivo das minas e aí entraram em conflito diretamente com esses portugueses. O que vai acontecer com eles? Vão ser derrotados, porque os portugueses vão ter mais dinheiro, logicamente, vão vir da Europa, vão ser garantidos também pela coroa portuguesa, então aí vão estar do lado deles, e aí os paulistas vão ser derrotados e expulsos, tá? Vão ser expulsos da região das Minas Gerais.
aí eles vão para outros lugares, tá? Também vai ser criada a capitania de São Paulo e a capitania de Minas de Ouro, né, que depois vai ser Minas Gerais. E a capitania aqui de São Paulo vai ficar conhecida como gente de terra de brutos, de desordeiros, de gente sem cultura. Essa vai ser o conhecimento da capitania de São Paulo, né? Como nós seremos conhecidos. Só que os paulistas vão avançar para outros lugares, né? Como Mato Grosso e Goiás, e eles vão ser também responsáveis pela descoberta das jazidas de diamante, também que vão ser, de certa forma, importante no Brasil. Essa foi a Guerra dos Emboabas. Tá? Aqui está a imagem, tá, da Guerra dos Emboabas para vocês. E aqui é uma lavra, ó, uma data, tá vendo? Ó? Como é que eles vão fazer a exploração do ouro? Tá vendo? Ó? Ia lá, subia, tirava lá, arrancava ouro da montanha, né? No caso aqui, metais, descia e fazia lavagem aqui para fazer a separação dele, depois se batia. Então aqui era a forma que se fazia para o ouro. A segunda revolta, a revolta de Vila Rica, ali em torno de 1719, ela estava insatisfeita com a formação e as instalações das casas de fundição. Apesar que as casas de fundição vão ser feitas em 1725, porém, já tinha essa ideia em 1719. No caso, era para ampliar o controle das atividades e evitar aí o contrabando. E aí, a elite, né, no caso aqui, né, o pessoal da elite que não vai querer, e começa os colonos a se rebelarem. São tantas leis, são tantos impostos, são tantas coisas, não dá mais, nós não aguentamos mais. E aí, o minerador português Felipe dos Santos vai organizar uma revolta contra a coroa portuguesa. Vão publicar documentos no qual eles estão denunciando essa forma que para eles era de corrupção dos funcionários da coroa, logicamente, né? Havia-se, né, Brasil é Brasil, não é de agora, mas haviam aqueles que queriam, de certa forma, se dar bem. Então, muitos funcionários da coroa, o que eles faziam? Uma forma também de contrabando, desviava aqui, oprimia as pessoas, tomavam a mais. E aí levou a uma revolta geral, né? Principalmente, a principal exigência era o quê? O fechamento dessas possíveis casas de fundição. Logicamente que o governo não vai aceitar, a capitania lá das Minas vai vir direto contra eles, e aí o Felipe vai ser preso e condenado à morte e à execução. Vamos lá. Índio nem sabia o que era ouro. No Brasil, Vitor, não. Né? O ouro era uma outra questão ali, né? Ele poderia até mais ou menos ter ideia desse metal precioso, mas ele não se abstinha a fazer. A riqueza para ele era outro tipo, né? O índio brasileiro era do tipo homem da caverna, não sabia sobre metais, tanto as ferramentas deles eram, de certa forma, ainda, Vitor, eles estavam naquilo que a gente pode chamar de período primitivo, né? Eles estavam ainda no período da pedra lascada, da pedra polida, né? Não tinham entrado nisso. No caso, nós estamos falando dos indígenas brasileiros, tá? Se você pegar os indígenas Mesoamérica, já é outra coisa, né? E assim vai por diante. A Micaela perguntou aqui: os brasileiros foram os primeiros a descobrirem o ouro ou os índios já sabiam a existência deles? Como o Vitor aqui já colocou um pouco para nós, no caso aqui, eles, se tivessem ciência desse metal precioso, para eles não tinha significado nenhum, não tinha nada de importante. Tá bom? O comércio era maior externo ou interno? Que já respondi da Júlia. Beleza, gente? Só para finalizar aqui está a revolta de Vila Rica, tudo bem? Na imagem aqui, Felipe dos Santos, né, o português revoltado, que depois ele é morto. E nós temos também a extração de ouro, de diamante, perdão. Né? O diamante foram descobertos na região da comarca de Cerro Frio,
lá no norte de Minas, e o controle também ficou, e aí a coroa criou o distrito de Diamantino, famosa cidade de Diamantina também. Da mesma forma, criou-se uma intendência, né? Você tinha a intendência das minas, aqui a intendência dos diamantes, 1734, semelhante, não muda nada. O contrato de monopólio, era o contratador tinha o monopólio da exploração, ou seja, aqui você pagaria o imposto real, mas você era o único que poderia explorar essa mina, e a real extração, tá? No caso aqui, quando a coroa assumiu o controle, porque a partir de 1771 é a coroa que passa a explorar diretamente as minas, uma vez que toda a riqueza era produzida por elas aí. Beleza, gente? A gente já estourou nosso horário, né? São 10 horas, nossa, 10 horas e 7 minutos. O sinal bateu e eu não ouvi. Alguma dúvida? Só para a gente fechar a aula aqui? Alguma dúvida? Perguntas? Abre o microfone e fala aí se tiver alguma dúvida. Não? Não temos dúvidas? Então tá bom, gente. Vocês terão uma próxima aula aí. Muito obrigado. Um grande prazer ver todos vocês. Um beijão no coração de todos vocês aí. E a gente se vê na próxima aula. Pode falar quem abriu o microfone. Não vai falar? Falou. Magoou. Boa semana, gente. Obrigado eu, Júlia. Obrigado. Qualquer dúvida, manda no Skype. Obrigado, gente. Abraço. Saudade de vocês. Saindo para a próxima aula. Obrigado, Gi. Obrigado. Vamos lá, próxima aula. Tchau, Iago. Abraço, cara. Mando sim. Pode deixar que depois eu mando os slides. Me passa um e-mail depois, tá? Manda um e-mail para mim só para eu saber para quem tem que mandar. É nóis, Kaká. Tchau.